Eu quero convidar vocês para nós abrirmos a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, somente a primeira parte deste verso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, a primeira parte deste versículo. Pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Amém? Fecha os teus olhos e oremos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por permitir a cada um de nós dedicarmos estes minutos para cantar, para louvar, para adorar o teu nome. Obrigado, Senhor, por este grande e precioso amor que o Senhor manifestou em favor de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela tua graça que nos envolve, pelo teu Espírito Santo que habita no coração de cada um de nós. Eu quero pedir a tua ajuda, Senhor, como já tenho feito neste dia, nos dias anteriores, eu peço mais uma vez. Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos e permita-me nesta noite transmitir ao coração da tua igreja, para aqueles que estão aqui reunidos e também para aqueles que estão acompanhando esta reunião de outros lugares. Permita-me, Senhor, falar a cada um deles a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, e que toda a honra e toda a glória sejam somente a ti, Senhor, e que nesta noite venha sobre a tua igreja uma unção de avivamento, Senhor. Como diz a tua palavra, que no meio dos anos as tuas obras sejam notificadas e que nós possamos, Senhor, ser revigorados, restaurados, renovados na força e no poder do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Demas se apaixonou por este mundo e me abandonou. Eu estava meditando nesta palavra, a situação que Paulo estava vivendo, quando ele cita a queda espiritual de Demas. Demas era um cooperador que servia a igreja do Senhor, mas por razões que Paulo não esclarece, Demas se apaixonou pelo mundo e abandonou a fé. Esta é uma situação muito comum em nossos dias. Algumas pessoas caminham conosco por um tempo e nesta caminhada de fé muitas vezes são usados por Deus de maneira muito especial, são vasos de honra. Mas quando menos espera, a situação vivida por Paulo também acontece entre nós. Alguns abandonam a fé. Um dia, um vaso de honra. No outro dia, um crítico, um acusador, um escarnecedor da palavra, um profano das verdades bíblicas. O abandono na fé tem se tornado comum em todas as comunidades cristãs. Eu disse uma vez aqui, quero repetir. Eu imaginava que neste período que o país está atravessando, as pessoas se voltassem mais para Deus. Eu imaginava que este seria um tempo diferente na história desta nação. Infelizmente não é isso que nós estamos vendo. E por mais séria que seja a igreja, por mais detentora da verdade que ela seja, mais cedo ou mais tarde toda e qualquer comunidade cristã vai enfrentar situações como esta que Paulo enfrentou quando ele escreve ao jovem presbítero Timóteo e diz: olha, o cooperador Demas
amou o presente século e me abandonou. Meditando nesta palavra, me veio uma pergunta: como identificar os sinais que mostram que a pessoa está a um passo de abandonar a fé? Porque alguns desses sinais são visíveis. Se a pessoa atentar para eles, ela vai perceber o nível da sua espiritualidade, da sua comunhão com Deus. No Antigo Testamento, Deus levantou um profeta chamado Jeremias. Eu quero falar um pouco sobre este profeta. Jeremias foi levantado por Deus para anunciar a um povo um juízo que estava chegando, que estava vindo sobre a nação. Por onde Jeremias passava, ele profetizava e dizia para o povo que era tempo de voltar-se para Deus. Porque os inimigos, representados pela grande Babilônia, estavam se aproximando, e com a chegada dos inimigos, viria a destruição, viria a desonra, a humilhação, a morte, a escravização do povo. Durante 40 anos, não foi um dia, não foi uma semana ou um mês. Durante 40 anos, Jeremias profetizou à nação e disse ao povo que eles deveriam se voltar para Deus. E durante 40 anos, o rei, o povo ignoraram as palavras do profeta Jeremias. Infelizmente, a história mostra que Jeremias viveu tempo suficiente para ver a destruição da sua nação e ver o seu povo sendo levado em cativeiro. Jeremias viu a desgraça acometendo os jovens, as crianças, os velhos, e nada pôde fazer, porque o povo não se arrependeu. As palavras de Jeremias são importantes, porque elas podem nos mostrar alguns desses sinais que são evidentes, que mostram que a pessoa está espiritualmente fragilizada, que está espiritualmente morrendo, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo 2 e 3, o profeta começa falando para o povo e para a nação, em nome do Senhor, e lembrando dos primeiros dias de comunhão que o povo teve com Deus. E nesses dias, o profeta diz que o amor, a fidelidade floresciam, havia uma relação espiritual intensa entre o povo e Deus. Eu diria que era como se fosse uma lua de mel espiritual, onde tudo estava caminhando bem. O Senhor falou assim: meu povo, eu lembro quando você era jovem, como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Povo de Israel, você era só meu. Deus começa a falar ao povo através do profeta e lembrar do início daquela relação, quando o povo confiava no Senhor, quando o povo andava com Deus, mesmo no deserto, o povo adorava ao Senhor. E ele diz aqui: a nossa relação era como de alguém recém-casados. Você me seguia, não haviam plantações na terra, mas vocês me seguiam porque vocês me amavam. Ah, Israel, vocês me pertenciam. Porém, mais adiante, os dias foram passando,
Os dias foram passando, as bênçãos vieram sobre a nação, a alegria que vinha sobre a nação, a comunhão sobre a nação. De repente, tudo isto foi substituído pela infidelidade ao Senhor. No versículo 4 até o 8 de Jeremias 2, a palavra do Senhor diz assim: descendentes de Jacó, famílias do povo de Israel, escutem a mensagem do Senhor, o Senhor seu Deus. Ele diz que defeitos seus antepassados acharam em mim para me abandonar. Note o que o Senhor está dizendo para o povo aqui. Não foi Deus que mudou a sua relação para com o povo, mas foi o povo que decidiu abandonar o Senhor. Deus continuou o mesmo, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é imutável, não há sombra de variações. O amor, a fidelidade de Deus permanece o mesmo. Mas o povo foi se afastando, o povo foi se tornando infiel, o povo foi se esquecendo do Senhor. E com base nessa história, em Jeremias capítulo 2, eu quero falar para vocês sobre 5 sinais que nós devemos tomar cuidado, porque são sinais que mostram quando alguém está se esfriando, quando alguém está abandonando a fé. Primeiro passo: o abandono da fé não ocorre subitamente, não é do dia para a noite. A pessoa não está firme com Cristo num dia e de repente ela acorda e fala assim: hoje eu vou me desviar, hoje eu vou me afastar da fé. Na verdade, vejam que o Senhor estava dizendo através do profeta Jeremias: que defeitos seus antepassados acharam em mim para me abandonar. Ou seja, houve aqui um período em que o povo foi se distanciando de Deus, os pais foram se afastando do Senhor, e os filhos foram seguindo seus pais, talvez os netos seguindo seus avós. Durante 40 anos, enquanto Jeremias profetizava ao povo, muitos foram abandonando o Senhor, e o Senhor diz aqui: os seus pais me abandonaram, os filhos abandonaram, me desprezaram, ou seja, deixaram de lado o Senhor. E ele fala assim: e mais ainda, a terra que era lugar de bênção se transformou num lugar nojento, porque mancharam a minha terra com os seus pecados. A progressão começou com o afastamento dos pais. Eu quero dizer nesta noite uma palavra para vocês que são pais. Se você não quer que seu filho se desvie, se você não quer que seu filho se afaste dos caminhos do Senhor, comece introduzindo seu filho na presença de Deus. Porque aqui os filhos cresceram, e os filhos não conheciam ao Senhor, porque os pais não apresentaram a eles o Senhor. Ou seja, o pecado foi contaminando, o pecado foi enfraquecendo o povo ao longo do tempo. Um pequeno pecado, ou seja, uma pequena transgressão, uma pequena falha que de repente surge uma nova falha. A Bíblia diz que um abismo vai atraindo outro abismo. Ou seja, hoje uma falha cometida que não é corrigida, que amanhã outra falha e mais outra, e de repente o povo foi se afastando do Senhor e a lacuna foi se tornando cada vez maior. O abandono da fé geralmente começa na mente da pessoa, depois vai para o coração. Primeiro, o diabo começa a atacar a mente da pessoa, começa a colocar situações, dúvidas, pensamentos contraditórios, e a pessoa vai alimentando a sua mente com aquelas coisas, e de repente isso vai atingir o seu coração. Então a pessoa começa, um dia ela diz assim: fulano não olhou para mim, será que ele tem alguma coisa contra mim? No outro dia, na outra semana,
Novamente acontece uma situação parecida. E ele disse, aquele ali também não olhou para mim, já sei, esse povo não me ama mais. E de repente ele vai alimentando esse sentimento de rejeição na sua mente, aliás, esse pensamento de rejeição, que vai se tornar um sentimento no seu coração. E aí, quando a razão e a emoção são contaminadas, o próximo passo é a decisão de se afastar. Mas isso demora tempo. Isso não acontece do dia para a noite. Quantas pessoas que estão dentro das igrejas, que estão feridas, que estão doentes, que estão com as suas mentes contaminadas por pensamentos contraditórios, mas não se aperceberam que esses pensamentos que estão sendo alimentados na sua mente vão causar a sua ruína e a sua queda. A nação não sucumbiu de uma vez. Vejam que durante 40 anos Deus foi falando com o povo, mas o povo não ouviu ao Senhor. O inimigo foi semeando sementes na mente do povo, no coração do povo. Queridos, primeiro o inimigo coloca semente, e se você alimentar esta semente, ela vai crescer dentro de você e vai se tornar uma árvore de destruição. É por isso que todos os dias nós precisamos olhar para a cruz de Cristo e remover de nós todo pensamento, todo sentimento contraditório. Se você tem alimentado a sua mente e o seu coração com as coisas imorais, contraditórias, cuidado, porque elas podem crescer, se não forem arrancadas pela raiz. Porque uma semente, depois que ela brota, ela cria raízes. E aí não adianta você cortá-la na superfície, você precisa arrancar a raiz. Porque se não fizer isso, a sua força vai se tornar pequena e você será consumido por esses pensamentos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Paulo diz assim: evitem todo tipo de mal, mesmo que pareça uma coisa inofensiva, porque sementes são coisas inofensivas. Quando você coloca uma semente na palma da sua mão e você olha para ela, você diz: mas que mal algum pode me fazer essa semente? Mas se você mantê-la, se você começar a cultivá-la, alimentá-la, regá-la com pensamentos ruins, com sentimentos ruins, ela vai crescendo. E Paulo diz assim: olha, evitem todo tipo de mal. E uma das primeiras coisas que acontece quando esta semente da maldade brota no coração de alguém, é que a pessoa começa a perder a consciência daquilo que é certo. Ela começa a perder a consciência daquilo que agrada e daquilo que desagrada a Deus. E ela começa então a ter uma certa tolerância com os erros. E ela começa então a achar que aquilo é normal. Porque no mundo é assim que funcionam as coisas. E ela não percebe que esse normal, na verdade, são as sementes que estão germinando, que estão brotando na sua mente. O erro não se apresenta grande no início. Todo erro começa pequeno. Um certo escritor, ele disse o seguinte: que as estradas que levam à morte espiritual podem parecer perfeitas, porque são coisas que parecem inofensivas. Hoje você se ausenta da comunhão, amanhã você cria um outro compromisso e novamente, e você não percebe que aos poucos as suas forças estão se esvaindo, porque o diabo, ele é esperto. O diabo não é tolo, você não pode enganar o diabo. Essa história de alguém dizer assim: não, se o diabo vir, eu estou preparado, é mentira. Porque o diabo, ele é astuto e ele vai usar da verdade para contradizer aquilo que é a verdade de Deus. Ele usa a própria verdade.
E Ele nunca vai oferecer, ou Ele nunca vai colocar na tua vida uma semente grande. Ele não vai chegar com um tronco de uma árvore e vai colocar na tua consciência. Ele vai pôr uma sementinha lá. E aí Ele vai trabalhando. Então o primeiro passo que nós vemos é que o abandono da fé não acontece do dia para a noite. Por isso que quando Paulo estava escrevendo a carta à igreja aos Coríntios, ele fala assim: é por isso que entre vocês existem muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque às vezes podemos estar dentro de uma congregação, podemos aparentemente estar bem diante das pessoas, mas a semente está sendo alimentada e mais cedo ou mais tarde ela vai romper as tuas estruturas espirituais. Segundo, eu quero, antes de continuar essa palavra, pedir para você, que você não conserve nenhum sentimento ruim em relação ao que eu vou te dizer agora, porque Deus ama você. A segunda coisa que a gente percebe que afasta, que abandona, faz com que as pessoas abandonem a fé, sabe o que é? O abandono da fé sempre ocorre em épocas de bênçãos. Você sabia disso? A pessoa geralmente ela abandona a fé quando ela está vivendo tempos de bênçãos e de prosperidade, não tempos de provação. É quando as coisas estão bem. Jeremias 2,7 diz assim: eu trouxe vocês para uma terra boa. Ou seja, Deus tirou o povo da escravidão, colocou o povo numa terra boa, que dava boas plantações, alimento à vontade. O povo tinha tudo que não tinha antes no Egito. E aí diz assim: e vocês vieram e mancharam a minha terra. É porque as coisas estavam boas. Deixa eu te fazer uma pergunta: você sabe quando foi que Davi pecou? Davi não pecou contra o Senhor quando estava lutando contra Golias. Davi não pecou contra o Senhor quando estava fugindo de Saul. Sabe quando Davi pecou? Foi no apogeu da sua carreira. Foi quando tudo estava bem. A situação estava tão boa na vida de Davi, que ele nem precisava mais ir à guerra. Ele tinha um exército à sua disposição. Então, num determinado dia, ele decide não ir para a guerra. Davi era amado pelo povo. Davi está vivendo no apogeu do seu reino. Quem era Davi antes? Pastor de ovelhas. Quem é Davi agora? Rei em Israel. Ele está vivendo o melhor momento. E é exatamente nesse momento que a ruína vem sobre Davi e acaba destruindo tudo aquilo que ele tinha plantado até então. Quando nós estamos em provação, irmãos, a provação purifica o crente. Porque quando o crente está passando por provação, ele ora mais, ele busca mais, ele pede mais ao Senhor, se aproxima mais de Deus. Mas quando a prosperidade chega, fica vulnerável. Porque aquilo que ele não podia fazer antes, agora ele pode fazer. Porque ele tem recursos. No deserto o povo reclama porque não tem cebola para comer, mas na terra prometida sobra cebolas. No deserto o povo reclama porque não tem carne para comer, na terra prometida sobra carne. E é exatamente nesse momento que o povo se afasta de Deus. Ei, se você está sendo abençoado e vivendo tempos de abundância na tua vida, fica esperto. Não deixe que o inimigo venha usar da tua prosperidade para tornar você uma pessoa vulnerável. Elias, o grande profeta de Deus, quando foi que Elias ficou vulnerável? Foi exatamente depois que Elias teve o reconhecimento do povo. Foi depois que Elias venceu os profetas de Baal. Foi depois que todo mundo descobriu que Elias e percebeu que Elias era homem de Deus. O povo agora estava olhando para Elias de uma forma diferente, porque ele era homem de Deus. Era o momento, era o apogeu no ministério profético de Elias. Mas a Bíblia diz que foi exatamente nesse momento que ele foi para a caverna e desejou a morte. Um outro escritor disse numa certa ocasião: nosso momento mais vulnerável acontece quando estamos gozando um período de prosperidade. É quando a gente
acha que está tudo bem, que o inimigo se aproveita deste momento para colocar as suas sementes. O joio não foi semeado antes na plantação. Primeiro foi semeado o trigo. E quando aqueles homens dormiram e ficaram desapercebidos, porque a plantação já estava pronta, o inimigo veio e semeou o joio. É exatamente nesse momento, diz esse escritor, quando nós estamos gozando de períodos de prosperidade, que o inimigo vem para colocar as suas sementes, para destruir aquilo que você conquistou. Terceiro, o abandono da fé ocorre quando a liderança é negligente. Se nós observarmos aí em Jeremias capítulo 2, versículo 8, Jeremias está denunciando aqui 4 grupos de pessoas que deveriam cuidar do povo. Ele denuncia os sacerdotes, ele denuncia os escribas, ele denuncia os profetas e o próprio governo. Olha o que ele diz: os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor. Os que lidam com a lei, os escribas, não quiseram saber de mim. Os governadores se rebelaram contra mim. E os profetas falaram em nome do Deus Baal. Qual é a situação que nós vimos aqui da nação? O sacerdote que deveria estar intercedendo pelo povo, ele simplesmente se esqueceu do Senhor, não buscou ao Senhor, não intercedeu pelo povo. Os escribas que deveriam estar escrevendo a lei para que o povo pudesse conhecê-la, ignoraram a sua função. O governo, o rei, se revoltou contra o Senhor, e os profetas que deveriam anunciar os pecados da nação se associaram com os falsos profetas e começaram a pregar mensagens que agradavam ao povo, porque não queriam contrariar o momento que o povo estava vivendo. Eu estava meditando nesta palavra e me veio algo ao coração. Se você procura por um líder, por um pastor, se você está procurando por alguém que aprova os seus erros, cuidado, porque vocês dois podem estar em rota de colisão com o inimigo. Se você está procurando alguém, se você vai atrás de profetas, porque você quer ouvir coisas boas somente, se você está procurando sacerdotes que não consultam ao Senhor, se você é daqueles que fica procurando passagens na Bíblia, procurando os escribas que vão corroborar com o seu erro, que vão aceitar os seus erros, cuidado, porque vocês dois estão em rota de colisão com o inimigo. A nação foi destruída, os profetas, os sacerdotes, o rei, os escribas foram humilhados, porque não ouviram a voz do Senhor através do profeta Jeremias. Todo líder cristão é responsável por ensinar corretamente a palavra de Deus ao povo. Queridos, eu poderia estar usando esse momento desta reunião e pedindo para vocês ficarem em pé e dizendo assim: quem quer casa própria, levanta a mão. Aí talvez alguns iam levantar a mão e eu ia dizer assim: Deus está te dando a chave da sua casa. Eu poderia estar dizendo aqui agora: quem está desempregado, fique em pé, olha, carteira assinada amanhã. Mas Deus não me chamou para te enganar, para te ludibriar, para mentir. Deus me chamou para ser profeta na tua vida e dizer a verdade para você. Porque Deus ama você. E Ele quer que você se conserte diante dEle. Porque é minha responsabilidade falar a palavra de Deus, ainda que isto venha doer em você, como dói em mim. Mas eu preciso te dizer a verdade. As 7 cartas que foram escritas à igreja da Ásia, elas foram direcionadas primeiro aos seus líderes das igrejas e depois ao povo. Sabe por quê? Porque quando o juízo de Deus vem sobre a igreja, quando o juízo de Deus vem sobre a nação, começa pelos seus líderes e depois se estende ao povo. E eu não quero estar debaixo desse juízo, eu quero estar debaixo da bênção e da aprovação de Deus. E não quero que vocês sofram
por eu ter omitido a verdade, apenas para agradar alguns e outros. João Crisóstomo, pregador que viveu no século IV da era cristã, ele disse certa vez numa de suas pregações: a estrada para o inferno está calçada com os ossos dos sacerdotes desviados. Eu vou traduzir para você o que ele estava dizendo. Tem muita gente indo para o inferno por causa de pastores e de líderes que não estão comprometidos com a verdade, que ignoram a voz do Senhor, que rejeitam a palavra de Deus apenas para atrair multidões. Quando Paulo estava escrevendo para os presbíteros, aliás, quando Paulo estava se despedindo dos presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20 e 28, Paulo deu uma recomendação para eles: cuidem bem de vocês e do rebanho que o Espírito Santo entregou ao cuidado de vocês, como pastores da igreja de Deus. E ele diz assim no versículo 29, vão aparecer lobos ferozes no meio de vocês, que não terão pena do rebanho. No versículo 30, Paulo continua e fala assim: vai chegar o tempo em que alguns de vocês, para quem que Paulo está falando isso? Para os presbíteros. Paulo estava falando isso para os pastores, para os líderes. E esta palavra se aplica ainda hoje em nossos dias. Ele diz assim: alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Quantos líderes que ao invés de levar as pessoas a Deus, estão trazendo as pessoas para eles? E quantas pessoas que ao invés de seguir a Deus, estão seguindo seus líderes, e por isso estão sofrendo. Paulo diz assim: olha, eles vão contar mentira, com o único propósito, atrair vocês. Cuidado. Eu tenho uma palavra para vocês que são líderes aqui nesta casa, aos presbíteros, aos diáconos, aos líderes de ministérios. Prestem atenção. Não deixem de pregar o evangelho da verdade. Não se encantem com pessoas e multidões. Procurem agradar sempre a Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. E se Cristo for removido da igreja, não somos igreja, para nada prestamos. Então agrademos a Ele, que é o cabeça da igreja. Para vocês, igreja, vocês querem agradar a Deus? O alvo de vocês é o céu. Então fiquem no lugar onde a palavra é pregada, e não saiam buscando palavras que agradem a vocês, porque a verdade é que Deus, como um pai, Ele corrige os seus filhos. E muitas vezes você que é pai e mãe, você diz palavras duras para os seus filhos, mas você não diz com a intenção de machucá-los, você diz com a intenção de curá-los, de impedir que eles se percam. Assim também é Deus para conosco. A palavra dele muitas vezes é dura, porque Ele quer a tua salvação. Em quarto lugar, o abandono da fé envolve 2 pecados específicos. Jeremias 2,13. O meu povo cometeu 2 pecados. Quais são esses pecados que o povo cometeu? Primeiro, disse o Senhor: abandonaram a mim, a fonte de água fresca. E segundo, cavaram cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. O que o Senhor estava dizendo aqui? O abandono da fé envolve 2 pecados. Primeiro, o pecado de abandonar a Deus. E o segundo, de substituir Deus por outro Deus. O povo que andava com Deus substituiu o Senhor por um Deus falso. E é isso que acontece também nos dias de hoje. A pessoa, ela vai se afastando da presença de Deus, e ela não percebe, mas ela vai substituindo a presença de Deus por outro Deus. O substituto, às vezes são pessoas, às vezes são coisas, às vezes são situações, às vezes são bens, são coisas acontecendo e a pessoa não percebe. Ela vai substituindo, ela vai removendo a presença de Deus. Olha o que o profeta diz aqui,
Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca. E cavaram cisternas rachadas, que não seguram as águas. Então o que acontece? A pessoa vai removendo a presença de Deus. E ela vai colocando outras coisas no lugar. De repente, ela coloca o ativismo. Ela começa a trabalhar mais, porque ela acha que se ela trabalhar mais, ela vai enriquecer mais rápido. E ela não percebe que aquilo está consumindo a sua saúde, está consumindo o seu tempo. São cisternas rachadas. Quanto mais você faz, mais você precisa. Aí a pessoa não percebe, e daqui a pouco ela começa a criar outros compromissos. E ela não percebe que aqueles compromissos estão consumindo o seu tempo, a presença de Deus na sua vida. Eu estava meditando nessa palavra, igreja. Escute o que eu vou dizer para vocês nessa noite. É triste aquilo que acontece na igreja. Em 30 anos de ministério, um pouco mais, eu vi muitas pessoas, já perdi a conta, de pessoas brilhantes que serviam a Deus. Crianças, jovens, adultos. Pessoas que era lindo ver, ouvir aquelas pessoas falar do amor de Deus. Queridos, em mais de 30 anos de ministério, eu já vi muitas pessoas que tinham uma graça peculiar quando falavam do amor de Jesus. E de repente, essas pessoas foram substituindo a presença de Deus por coisas banais. Aquelas pessoas que antes tinham um brilho, era lindo de ver aquelas pessoas, sabe? Aquelas pessoas que quando chegavam na igreja, a igreja inteira se alegrava, porque havia sobre elas uma glória muito grande da parte de Deus, quando cantavam, quando tocavam, quando pregavam, quando iam às ruas, quando profetizavam. E de repente, eu vi muitas dessas pessoas substituir a presença de Deus. E aos poucos, e substituindo a fonte de águas frescas por cisternas rachadas. Essas pessoas foram perdendo a graça. O prazer que antes tinham para pregar, já não tem mais. A alegria que tinham quando cantavam, já não tem mais. Aquela vontade que tinham de poder falar do amor de Jesus começou a ser substituído. Sabe, igreja, diante dessas situações, eu me vejo totalmente impotente. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu me vejo impotente, eu não sou o único. Porque um dia Jesus olhou para Jerusalém, e ele do alto viu Jerusalém e falou assim: Jerusalém, Jerusalém, vocês matam os profetas que são enviados até vocês. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha que junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Queridos, quantas vezes eu tive a oportunidade de falar para pessoas e dizer assim: vai tudo bem, precisa de ajuda, vamos orar. E as pessoas dizem: não, está tudo bem. Mas você olha, você vê que não está bem. E você sabe que a pessoa está numa rota de colisão, que a qualquer momento vai se afundar em ruínas. E não posso fazer nada. Você não pode fazer nada. Porque não depende de nós. Não depende de quem está vendo o outro. Porque se dependesse de Jeremias, a nação não seria destruída. Se dependesse de Jeremias, o povo teria se arrependido e voltado para o Senhor. Mas sabe o que fizeram com Jeremias? Jogaram ele dentro de um poço profundo de lama e deixaram ele lá. Quantas vezes eu tive a oportunidade de falar para as pessoas e ser ignorado? Talvez muitos de vocês aqui passaram por situações de você olhar e falar: Deus, eu não posso fazer nada, porque eu não posso obrigar alguém. Deus também não vai obrigar ninguém. Se a pessoa não desejar,
se a pessoa não entender que precisa de ajuda, se cada um de nós que estamos aqui não entender isso, que se há algum sintoma, se há algum sinal que nós estamos perdendo a fé, nós precisamos de ajuda. Se nós não entendermos isso, em algum momento, nós vamos entrar em rota de colisão. Se eu pudesse dizer uma palavra para cada pessoa que esteja espiritualmente enfraquecida, ou que esteja vivendo este momento onde as sementes estão sendo germinadas na tua mente e no teu coração, se eu pudesse lhe dizer apenas uma palavra, eu diria o seguinte: não abandone a fé, não deixe Jesus por nada. O abandono da fé endurece o coração, gera perdas irreparáveis. Vejam bem, quando a pessoa decide abandonar a fé, não é Deus que perde. Eu vou abandonar a fé e o céu vai perder. O céu não perde. Não é Deus que perde. Também não é o diabo que ganha. Na verdade, é a pessoa que sela o seu destino. Eu vou dizer novamente isso para você. Eu estava meditando nessa palavra e me veio isto ao coração. Não é Deus que perde, não é o diabo que ganha, é a pessoa que sela o seu destino. Porque quando você decide abandonar a fé, quando você decide deixar de lado a fonte de águas limpas e decide cavar cisternas que estão cheias de rachaduras, você está selando o seu destino, você está selando a sua ruína. É comum quando isso acontece, uma das coisas que a gente vê da perda das pessoas que abandonam a fé, primeira coisa que uma pessoa que abandona a fé costuma fazer é trocar o círculo de amizade. Muda tudo. Sabe aqueles irmãos que a pessoa antes abraçava e dizia: eu te amo, amado, eu te amo, amada. Primeira coisa que a pessoa faz é passar a ignorar aqueles que choraram com ela, aqueles que oraram com ela, que ajudaram. Muitas vezes o pecado, ele vai trazendo sujeiras quando a pessoa se afasta de Deus. O pecado, ele traz sujeiras, novas sujeiras. Lá em 2 Pedro 2:21, diz assim, que a pessoa seria melhor nunca ter conhecido o caminho certo, do que conhecendo o caminho certo, voltar para trás e se afastar dos mandamentos que aprendeu. Eu sei que esta palavra é muito dura, mas é bíblica, é Bíblia. Diz assim que o que acontece com essas pessoas prova o ditado que diz: o cachorro volta ao seu próprio vômito, a porca lavada volta a rolar na lama. Você quer mais ainda? O que é perda? O abandono da fé gera perdas irreparáveis. Jesus advertiu. Lá em Lucas 11, 24 a 26, Jesus falou assim, que quando um espírito mau sai de alguém, ele anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então ele diz assim: eu vou voltar para a minha casa de onde saí. Aí ele volta. E Jesus diz assim, ele volta e encontra a casa varrida e arrumada. Por quê? Porque quando Jesus está no coração de alguém, tudo aquilo que é impuro sai fora. Então o inimigo vem, e o coração daquela pessoa está limpo, porque Jesus está reinando. O coração está limpo porque a palavra purifica. Mas ele não desiste. O que ele faz? Jesus diz que ele sai e busca outros 7 espíritos piores ainda. E aí eles voltam novamente e encontram a casa com a porta aberta. E o que eles fazem? Eles entram e ficam morando ali. Aí Jesus fala que a situação da pessoa fica pior do que antes. É por isso que quando a pessoa se desvia da fé, geralmente ela fica pior do que era antes. Você fala assim: meu Deus, o que aconteceu? Porque agora não é 1, agora são 8. Isso é Bíblia. Será que há salvação para aqueles que se desviaram? Há salvação. Jeremias 3, 12 e 13. O Senhor diz assim: Israel infiel, volte para mim. Sou eu, Senhor, que estou falando. Eu sou bondoso e por isso não ficarei com raiva. Não ficarei irado. Eu, Senhor, estou falando. Basta você reconhecer que é culpado e que se revoltou contra o Senhor, seu Deus. Eu gostaria, se você puder
abrir a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 3, versículo 12 e 13. Se você tiver uma caneta e não se importar de marcar na sua Bíblia, faça isso agora. Marque o seguinte, no versículo 12, diz assim: volte para mim. Marque esta frase: volte para mim. No versículo 13, diz assim: basta você reconhecer. Eu quero chamar a atenção para você para essas duas frases. Mas para isso nós vamos para o Novo Testamento. Lucas capítulo 15. Jesus conta a história de um filho pródigo. De um filho que um dia decidiu sair da casa de seu pai. Ele tomou a decisão de sair da casa de seu pai. Ele passou a viver uma vida de pecado. A Bíblia diz que ele passou a gastar todos os seus bens nas coisas perecíveis, achando que seria feliz e que seria bem-sucedido longe do pai. Mas a Bíblia diz que esse filho, num determinado momento, ele se viu sozinho, porque as amizades que ele conquistou no mundo o abandonou assim que ele ficou sem recursos. Ele não tem ninguém, então ele cai em si e decide voltar. E quando ele toma a decisão de voltar, assim como ele tinha tomado a decisão de sair, quando ele decide voltar, ele tem uma surpresa. Qual foi a surpresa que o filho teve em Lucas capítulo 15? É que quando ele decide voltar, ele pensa consigo: eu vou chegar lá, o meu pai não vai me reconhecer, o meu pai não vai me aceitar novamente como filho, mas eu vou pedir um emprego para ele, quem sabe eu consiga trabalhar na sua fazenda. Mas quando o filho volta, a Bíblia diz que o pai estava aguardando o filho. E quando o pai vê o filho retornando de longe, a Bíblia diz assim que ele teve pena, ele teve misericórdia do filho. Ele foi ao seu encontro, o abraçou e beijou o filho. Eu quero dizer para algumas pessoas aqui nesta noite, os que estão aqui, os que estão assistindo, se você acha que Deus se esqueceu de você, não, Deus não se esqueceu de você. Ele conhece você como o pai reconheceu o filho. Deus também reconhece você como filho, como filha, e está esperando o momento, o dia, a hora em que você vai voltar. Sabe o que o pai disse para os empregados e para o filho? Ele chamou alguns empregados e falou assim: depressa, traga uma roupa boa, a melhor roupa, não é uma roupa boa, a melhor roupa, e vistam ele. Põe um anel no dedo dele, põe a sandália nos seus pés, tragam e matem um bezerro gordo. Nós vamos festejar, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado, e começou a festa. Você pode aplaudir ao Senhor? O filho que volta, o filho que retorna à casa do pai. Sabe aonde o filho encontrou a paz? Sabe aonde o filho encontrou a felicidade? Sabe aonde o filho encontrou a proteção que ele tanto queria, o amor que ele tanto desejava? Foi na casa do pai. Não foi nas festas que ele financiou. Não foi nas noites de orgias que ele financiou. Não foi nas bebidas que ele pagou. Não foi nas drogas. Não foi nas amizades que ele conheceu durante o tempo que esteve longe da casa do pai. Tudo que o filho precisava estava na casa do pai. Ele não sabia disso, mas ao perceber que longe do pai não é possível manter o coração cheio de alegria, de paz, porque quem pode propiciar essas coisas é o pai, aquele que é a fonte de água limpa. Ele diz assim que no mundo as cisternas estão rachadas, ou seja, tudo aquilo que as pessoas buscam no mundo, eles buscam paz, mas de repente a paz vai embora. Eles buscam alegria, e de repente a alegria se esvai. Eles buscam proteção, mas não tem proteção. Mas na casa do pai, ele encontrou tudo. Eu quero convidar você neste momento para se colocar em pé.
Eu quero dizer uma coisa para você. Tudo aquilo que o filho um dia desprezou, o pai lhe devolveu, porque ele amava o filho. Talvez você tenha tido alguma experiência na fé, mas você desprezou a fé, você abandonou a fé. Mas hoje o Senhor está devolvendo a você a mesma alegria, a mesma unção que você um dia teve na sua presença. Escute o que eu vou te dizer: Deus ama você. Deus ama cada um de nós que estamos aqui como filhos. Talvez você entrou nesta reunião decidido a abandonar a fé. Talvez você pensou consigo nesta semana: acabou, não quero mais. Escute o que Deus está dizendo para você. Lembra daquelas duas frases: volte para mim, sou eu o Senhor que está falando. Ele está dizendo para nós, está dizendo para quem está em casa: volte para mim, sou eu o Senhor que está falando. E segundo, Ele está dizendo: você quer de volta o que você perdeu? Você quer ser restaurado? Você quer vestes novas? Você quer um anel de filho? Você quer calçar a paz? Então reconheça o seu pecado, que você se revoltou contra o Senhor. O filho pródigo decidiu voltar quando ele reconheceu e disse: pai, eu pequei contra Deus, contra o Senhor. Eu quero terminar esta palavra dizendo: talvez tenha alguém que ao ouvir esta palavra diga assim: pastor, eu gostei da palavra, mas essa palavra não se aplica a mim, porque eu estou bem. Eu não tenho problemas de natureza espiritual, não tenho problemas com a minha fé, está tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa, 1 Coríntios 10, 12, e aí eu vou terminar a palavra aqui. Cuidado, porque aquele que acha que está bem, pode em algum momento não estar bem. Esta palavra é para todos nós, não é só para quem está fraco, esta palavra é para quem está forte. Esta palavra não é só para quem está firme, esta palavra é para quem também não está firme, é para todos nós. Olha o que a palavra diz: aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. Porque quando tudo parece bem, o inimigo vem e coloca sementinhas. E se essas sementinhas não forem identificadas e removidas a tempo, elas irão brotar e elas irão ferir a tua mente e o teu coração, e poderá causar uma destruição na sua vida espiritual. Eu quero, antes de orar com você, te convidar para meditar na letra desse hino que nós vamos cantar agora. Porque o Pai continua chamando e continua dizendo: volte, volte para mim, diz o Senhor.